Vocês podem sentar. Deixa eu achar aqui a leitura de Hebreus, depois de Timóteo. Filemon vem Hebreus, a leitura que a Líria fez para nós, o capítulo 7, o verso 23 em diante. Nós estamos aqui diante de uma leitura de Hebreus. A gente não sabe quem é o autor de Hebreus, alguns dizem que é o apóstolo Paulo, a gente não tem certeza. A gente tem certeza de quase tudo na Bíblia, mas não tem certeza de quem escreveu Hebreus. Mas ele está escrevendo para uma congregação, para uma igreja que tinha muito forte a tradição do Antigo Testamento. Eles sabiam tudo sobre o Antigo Testamento. Ora, mas eles estavam vivendo no Novo Testamento, na Nova Aliança. Então, eu quero começar dizendo o seguinte, contando uma história. Um pastor, certa vez, recebeu um convite. Depois do culto, uma senhora disse para o pastor: pastor, estou lhe convidando para o próximo domingo, pastor e a sua família, para nós irmos até um restaurante lá no outro lado da cidade, e nós então almoçarmos lá. Sim, disse o pastor, ok. Vamos no meu carro, disse essa senhora. No outro culto, então, depois do culto, a senhora disse: vamos? Vamos. Pastor e família embarcaram no carro daquela senhora. Senhora, já com uma certa idade, temente a Deus, cristã de berço. Mas quando a família sentou dentro do carro, notaram que no espelho havia um pé de coelho pendurado. Uma pata de coelho. E vocês sabem para que serve um pé de coelho? Superstição. É para dar sorte. Eles acharam estranho aquele pé de coelho no retrovisor. Mas continuaram andando, tinham que atravessar a cidade, era uma cidade grande, e de repente numa sinaleira pararam, um farol, e um rapaz estranho, desconhecido, se aproximou do carro. Aquela senhora, naquele carro bom, de luxo, procurou uma parte amadeirada e bateu 3 vezes na madeira. Mas era só um rapaz que estava vendendo balas na sinaleira. Ou seja, aquela senhora, aquela querida senhora, apesar da fé em Jesus Cristo, ela carregava consigo inúmeros rituais e locais aonde ela também depositava a sua fé. Jesus, sim, mas algo a mais também. Então, Jesus e algo a mais. Acontece com muitas pessoas dizem acreditar em Jesus, mas no fundo sempre tem algo a mais. Jesus para muitos nunca é o suficiente, parece que nunca supera os outros deuses que são fabricados por nós, pela nossa mente, pela mente humana. E é esse texto de Hebreus, que foi escrito para um povo que estava muito arraigado na sua tradição. Era a tradição sacerdotal. Então ele precisa ser lido com o Antigo Testamento embaixo do braço. O autor de Hebreus escreve, ele é um profundo conhecedor daquela cultura. Então ele fala numa linguagem que o povo entende. E o povo estava vivendo há muito tempo no Novo Testamento de Jesus Cristo, porém eles cultuavam ainda o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o sacerdote é que oferecia o perdão dos pecados através da morte dos animais. As pessoas vinham para a igreja e traziam animais. Esses animais eram sacrificados lá fora e era trazido o seu sangue, que era aspergido nas cortinas, como se essa cortina aqui passasse aqui. E aqui no Santo dos Santos era intocável, ninguém podia entrar. Lembram do que estava no Santo dos Santos? A Arca da Aliança. Lembram dos artefatos que continham dentro da Arca da Aliança? O cajado de Arão, as tábuas da lei e o maná do deserto. Era o sinal da presença de Deus. Uma vez por ano, o chefe dos sacerdotes podia entrar
para limpar o local. O povo estava ainda muito arraigado nas tradições. E aquele sacerdote então oferecia sacrifícios de animais continuamente, todos os dias, o tempo todo. E agora o autor está dizendo, olha, Abraão foi sacerdote, Arão foi sacerdote, Moisés foi sacerdote, Melquisedeque foi sacerdote e assim por diante. Mas eles todos eram pessoas normais. Elas tinham suas falhas, elas tinham seus defeitos, elas tinham seus erros. E mais, elas morriam e morreram. Mas nós temos um sacerdote que não morre nunca, é eterno, é perfeito. E esse autor de Hebreus apresenta Jesus. Mas eles estavam muito agarrados à tradição. Então a verdade é que aquela comunidade alvo dessa carta, ela até cria em Jesus. Ela já tinha sido apresentada através do apóstolo Paulo, muitas delas para Jesus. Mas estava difícil largar o seu pé de coelho, estava difícil largar a sua ferradura, estava difícil de largar os seus saquinhos de semente, sabe aqueles que a gente põe na sala para trazer fortuna e fartura? O elefante com a tromba virada para a porta, diz que a tromba atrai dinheiro, felicidade. Era um povo supersticioso, estava difícil de largar. Então, eles não haviam progredido muito na vida de fé, e parece que eles permaneciam na estaca zero no cristianismo. Acreditaram em Jesus, confiaram em Jesus, Ele era o Filho de Deus, mas nós queremos algo mais. Vocês lembram que na semana passada eu disse que eu tinha ido abastecer o carro meu lá no posto 300 a música evangélica que tem no posto de repente deu lugar ao Salmo 91. O frentista abastecendo meu carro e eu comecei a dizer junto com o locutor o Salmo 91. Caiam 10.000 ao teu lado, 1.000 à tua direita, tu não serás atingido porque fizeste do Senhor a sua mão. E o frentista me olhou, lembra que eu falei? E eu disse, não, é que eu sou pastor. Ah, pastor, isso era terça-feira. Ontem eu subi o monte para orar. Estou falando para quem não ouviu a história. Eu disse, você subiu o monte para orar? Eu disse para ele, mas eu não sou pastor pentecostal, eu sou pastor da igreja luterana. Não, eu também não sou, eu sou católico. Eu fui junto com o meu vizinho, que ele sim é dessa igreja, e me convidou, porque afinal Jesus também subia o monte para orar. Eu disse, mas Jesus subia, ele se escondia de vez em quando, porque tinha 5.000 pessoas seguindo e perseguindo ele. E pelo que eu saiba, não é esse nem o teu caso, nem o meu. Eu disse, ao contrário. O que diz Jesus no Evangelho? Quando orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em segredo, você e o teu Deus. E orando, não useis de vãs repetições ainda. Mas, gente, há muitos que creem em Jesus, mas em algo mais. Ele precisa subir o morro com lanternas, com tochas, voltar à meia-noite, tropeçar em pedras, esfolar os dedos, se arranhar em espinhos, tudo isso parece que dá graça. E se for pecado por uma cobra, então imagina, você 10 anos você tem de perdão de todos os pecados. Estão notando como Cristo para muitos não é suficiente? E é exatamente isso que o autor de Hebreus está dizendo aqui para nós. A outra diferença. Os outros sacerdotes foram muitos porque morriam e não podiam continuar o seu trabalho, mas Jesus vive para sempre. E o seu sacerdócio, ele não passa para ninguém. É por isso que hoje e sempre ele pode salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele. Porque Jesus vive para sempre a fim de pedir a Deus em nosso favor. Por isso ele é o grande sacerdote de que necessitamos. Ele é perfeito e não tem nenhum pecado ou falha. Tudo o que ele fez foi por nós e foi suficiente. Eu não preciso subir o morro. Aqueles primeiros cristãos não haviam progredido na fé. Eles estavam na estaca zero. E
O autor até diz um pouco antes, olha, depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, já deviam saber isso, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. Eles precisavam do beabá, das coisas mais simples, mas às vezes nós somos assim também. Em muitos momentos, todo o tempo, nós precisamos ficar alerta. Tanto tempo depois, o texto reflete claramente as realidades muitas vezes nossas. No nosso tempo, nós também confessamos a fé no Cristo ressuscitado, que por graça salva os que creem, mas na prática, às vezes, a gente tem lá uma dúvida de que Ele é suficiente. Às vezes nós precisamos de algo mais para ter certeza de que vai dar certo. E no caso dessa comunidade aqui, eram os sacerdotes, eram os sacrifícios. Eles queriam crer em Jesus como o único e suficiente sacrifício, mas eles queriam continuar matando as pombinhas, os bodes, os cabritos, as rolinhas. O sangue precisava rolar, porque o povo estava agarrado. Em nosso caso, o algo a mais às vezes é o ocultismo. Às vezes nós gostamos de seguir líderes humanos. Às vezes a nossa aparente força, eu confio em mim. Confio em Jesus sim. Mas eu confio em mim. Mas você confia só em Jesus ou só em ti afinal? É um pouco de cada. Não, confia em Deus. Ele vai lhe dar forças. Não confia nas suas forças. Em nosso caso, a nossa força, a nossa sabedoria, a nossa determinação. Nós buscamos deuses estranhos, às vezes criamos outros que se tornam os nossos messias e fazemos-nos deuses de nós mesmos, enquanto Jesus fica em segundo plano. Ele é apenas um figurante, um participante que está ali, mas não é a figura principal das nossas vidas. Mas Ele quer ser sim, a única, a definitiva, a principal, a única, não tem outro. Então Jesus é o sacerdote eterno, do qual o salmista fala. O Salmo 110, nós não lemos ele hoje. Ele diz: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Jesus, o único que pode nos socorrer. Mas nós precisamos olhar para Ele, ver Ele, reconhecê-lo. E para encerrar, eu quero contar mais uma história de um menino de 6 anos que se perdeu numa cidade grande. E já estava escurecendo e aquele menino de 6 anos estava perdido. De repente um policial chega para ele, o encontra e diz: Joãozinho, o que você está fazendo aí? Nessa hora da noite, nesse lugar? O Joãozinho olha para ele e diz: como é que você sabe que o meu nome é Joãozinho? Eu sei porque eu sou o seu tio. Você é meu tio? Sim, eu sou o seu tio Juca. Mas o meu tio não tem essas armas que você tem. Então, ele tirou o revólver, botou no chão, tirou o cacetete do outro lado e colocou no chão. Não, não é meu tio. Meu tio não tem um boné desses. De policial, ele tirou o boné, colocou no chão. E o Joãozinho olhou: não, meu tio não tem essa farda verde com essas estrelinhas. Ele tirou a farda e largou no chão. Diz o menino, tio Juca, é o senhor mesmo. Já que está aqui, podia chamar um policial para me ajudar? Às vezes na vida, nós procuramos por coisas que resolvam os nossos problemas, quando na verdade nós já temos. Jesus é aquele que está ali o tempo todo, no altar, na tua igreja. Não precisamos de nada mais. Ele é eterno, Ele é imutável e totalmente suficiente para a nossa fé. O desafio é abandonar os nossos velhos deuses e olhar para o único que nos livra dos males e que nos guia
em segurança, como nós lembramos. Que Deus abençoe cada um de vocês e os motive a caminhar em fidelidade somente com Ele e nele. Amém? Nós coloquemos de pé.